Quando mergulhamos nas páginas sagradas da Bíblia, nos deparamos com um tema que muitas vezes desperta curiosidade e até mesmo temor: os principados e potestades. Esses termos podem parecer complexos à primeira vista, mas vamos desvendar juntos o que a palavra de Deus nos revela sobre essas realidades espirituais. Em um estudo bíblico direto e acessível, vamos explorar cada aspecto dessas entidades espirituais, entendendo seu papel, sua natureza e como podemos lidar com elas de acordo com a perspectiva cristã. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber mais vídeos e estudos das Sagradas Escrituras. A Bíblia nos ensina sobre os principados e potestades. É essencial voltarmos nosso olhar para suas origens. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, somos alertados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa passagem nos revela que essas entidades têm uma natureza espiritual e atuam em dimensões além do nosso mundo físico. Os principados e potestades, embora ocultos aos nossos olhos físicos, são entidades espirituais cuja influência transcende as fronteiras do mundo material. Imagine um vasto reino espiritual, onde essas entidades desempenham papéis definidos e exercem autoridade sobre áreas específicas. Eles não são simplesmente abstrações teológicas, mas seres reais que interagem ativamente no plano espiritual, afetando diretamente o mundo que nos cerca. Ao considerarmos a natureza dos principados e potestades, é essencial entender que eles não são meramente figuras mitológicas ou criaturas fantásticas. Pelo contrário, a Bíblia os apresenta como governantes e autoridades espirituais, cada um com uma esfera de influência. Assim como existem hierarquias terrenas, como governos e organizações, há também uma hierarquia estabelecida por Deus no reino espiritual. Essa hierarquia não é caótica nem arbitrária. Ela reflete a ordem divina e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Os principados e potestades ocupam posições nessa hierarquia espiritual, cada um cumprindo um propósito específico dentro do plano maior de Deus. Eles não agem independentemente de Deus, mas estão sujeitos à sua vontade e soberania. É importante compreender que a atuação dos principados e potestades não se limita ao mundo espiritual. Suas atividades têm repercussões tangíveis no mundo terreno. Suas influências podem ser percebidas em questões sociais, políticas, culturais e até mesmo individuais. Por exemplo, a Bíblia fala sobre o príncipe deste mundo, João 12:31, referindo-se a Satanás como o líder espiritual das forças malignas que operam contra o plano de Deus. No entanto, não devemos temer essas realidades espirituais, pois como cristãos, temos o conhecimento e a autoridade para resistir e vencer suas influências negativas. O apóstolo Paulo nos lembra em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Isso significa que nossa batalha espiritual não é apenas contra inimigos visíveis, mas também contra forças espirituais que buscam nos desviar da vontade de Deus. Embora invisíveis, os principados e potestades não são desconhecidos para Deus. Ele os conhece plenamente e nos equipa com armas espirituais poderosas para enfrentá-los. A armadura de Deus descrita em Efésios 6:10-18 não é apenas simbólica. Ela representa recursos reais que Deus nos concede para resistir ao mal e permanecer firmes na fé. Embora invisíveis, os principados e potestades não são desconhecidos para Deus. Ele os conhece plenamente e nos equipa com armas espirituais poderosas para enfrentá-los. A armadura de Deus descrita em Efésios 6:10-18 não é apenas simbólica. Ela representa recursos reais que Deus nos concede para resistir ao mal e permanecer firmes na fé. Além disso, a natureza dos principados e potestades nos lembra da importância da vigilância espiritual e da oração constante. Jesus nos instrui a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Mateus 26:41. Reconhecendo a realidade da batalha espiritual que enfrentamos diariamente. As entidades espirituais mencionadas na Bíblia como principados e potestades
tem uma origem que remonta aos primórdios da criação. Sua natureza inicial não era de oposição a Deus, mas sim de cumprimento de funções específicas dentro da ordem estabelecida por Ele no universo. Imagine um sistema celestial intricadamente projetado, onde cada entidade tinha um papel designado para manter a harmonia e a integridade do cosmos. Esses seres espirituais não foram criados como oponentes de Deus, mas como agentes da sua vontade divina. Sua missão inicial pode ter incluído a supervisão de aspectos da criação, a administração de leis espirituais e a manutenção da ordem celestial. Era um sistema perfeito onde cada parte contribuía para o bem maior, refletindo a glória e a sabedoria do Criador. No entanto, algo aconteceu nesse cenário celestial. Algumas dessas entidades, lideradas por Lúcifer, um ser de grande poder e beleza, escolheram se rebelar contra Deus. O orgulho e a ambição os levaram a desejarem ser como o Altíssimo, desafiando a ordem divina e buscando autonomia e poder para si mesmos. Essa rebelião não foi apenas um ato isolado. Foi um movimento que teve repercussões profundas em todo o universo espiritual. O resultado foi a queda dessas entidades, que se tornaram conhecidas como principados e potestades malignas, agora em oposição direta a Deus e ao seu plano redentor para a humanidade. O propósito original dessas entidades, portanto, foi desviado para a oposição e a resistência contra Deus. Em vez de servirem como agentes da sua vontade, tornaram-se adversários que procuram frustrar seus desígnios e influenciar negativamente o mundo criado por ele. Esse desvio revela não apenas a liberdade de escolha concedida por Deus a esses seres espirituais, mas também a realidade do mal e da corrupção que podem surgir quando a criatura se rebela contra o Criador. É importante compreender essa dinâmica, porque nos ajuda a discernir a natureza do conflito espiritual em que estamos envolvidos. Não se trata apenas de uma luta entre forças abstratas do bem e do mal. É uma batalha que tem suas raízes na rebelião e na queda de seres criados originalmente para glorificar a Deus. Apesar desse desvio de propósito, a soberania de Deus não é ameaçada. Ele continua sendo o soberano do universo e sua vontade prevalecerá no final. O plano redentor de Deus, revelado através de Jesus Cristo, é a resposta definitiva ao conflito espiritual. Cristo veio para derrotar as obras do diabo, 1 João 3:8, e reconciliar todas as coisas consigo mesmo, Colossenses 1:20, restaurando a ordem e a harmonia que foram quebradas pela rebelião das principados e potestades. Ao entendermos o propósito original dessas entidades e seu desvio para a oposição a Deus, somos capacitados a reconhecer a importância da obra redentora de Cristo e a nossa posição segura nele. Em Cristo temos a vitória sobre todas as forças espirituais malignas e nossa esperança está firmemente ancorada na restauração completa que Ele trará no final dos tempos. Enfrentar oposição espiritual é uma realidade que todo cristão enfrenta em sua jornada de fé. A Bíblia não apenas reconhece essa realidade, mas também nos oferece orientações claras sobre como lidar com os principados e potestades que se opõem ao plano de Deus para nossas vidas. A passagem de Tiago 4:7 é um convite à ação direta contra as forças espirituais malignas. Somos instruídos a resistir ao diabo e a promessa é clara: se resistirmos, ele fugirá de nós. Essa resistência não é passiva, mas ativa e determinada. Envolve uma postura de firmeza e confiança na autoridade que temos em Cristo Jesus. A analogia da armadura de Deus, descrita em Efésios 6:10-18, é uma metáfora poderosa que ilustra como nos preparar para o confronto espiritual. Cada peça da armadura tem um significado e uma função específica, e juntas formam uma defesa completa contra as investidas do inimigo. A primeira peça da armadura é a verdade. Ser revestido da verdade significa estar fundamentado na palavra de Deus, que é a fonte de toda a verdade. Conhecer e viver conforme a verdade nos protege contra os enganos e mentiras do inimigo, que busca nos desviar da verdadeira vontade de Deus. A justiça é outra peça essencial da armadura. Isso não se refere apenas à justiça de Deus imputada a nós através da fé em Cristo, mas também à nossa conduta justa e íntegra diante de Deus e dos homens. Viver uma vida de retidão e integridade é uma proteção contra as acusações e condenações do inimigo.
é um escudo poderoso na batalha espiritual. Ter fé significa confiar plenamente em Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas. É a certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas e nos proteger de todo o mal. O capacete da salvação simboliza a segurança que temos em Cristo. Saber que somos salvos e redimidos pelo sangue de Jesus nos dá uma confiança inabalável, pois o inimigo não pode nos roubar essa segurança eterna. A espada do Espírito é a palavra de Deus, nossa arma ofensiva na batalha espiritual. Ela é viva e poderosa, capaz de penetrar até o âmago das questões espirituais e discernir os planos do inimigo. Utilizar a palavra de Deus de forma correta e eficaz é essencial para vencermos as investidas do mal. A oração constante completa a armadura espiritual. Através da oração, nos conectamos diretamente com Deus, recebemos seu poder e direção e fortalecemos nossa comunhão com Ele. A oração não é apenas um ato de súplica, mas também de adoração, gratidão e busca por intimidade com o Pai Celestial. Ao colocarmos toda essa armadura espiritual, nos tornamos invencíveis nas mãos de Deus. Não enfrentamos a batalha espiritual por nossas próprias forças, mas pela autoridade e poder que recebemos em Cristo. É por isso que, mesmo diante da oposição espiritual, podemos ter confiança na vitória que já foi conquistada por nós em Jesus. Uma das verdades mais reconfortantes para os cristãos é a supremacia de Jesus Cristo sobre todas as forças espirituais, incluindo principados e potestades. Essa verdade é central para nossa fé e segurança espiritual, pois nos lembra da vitória definitiva que Cristo alcançou na cruz e do poder que Ele exerce sobre qualquer poder espiritual maligno. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, nos revela essa poderosa verdade em Colossenses 2,15. Nesse versículo, ele descreve como Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz. Essa linguagem é carregada de significado e profundidade, pois nos mostra não apenas a autoridade de Cristo sobre essas forças espirituais, mas também a natureza da sua vitória e o impacto que isso tem em nossas vidas como crentes. Ao falar sobre Jesus despojando os principados e potestades, Paulo está enfatizando que Cristo os despojou de seu poder e autoridade. Ele os tornou impotentes diante da sua supremacia e soberania. Essa ação de despojamento não foi apenas uma demonstração de poder, mas também um ato de redenção e libertação para todos aqueles que creem em Jesus. O triunfo de Cristo sobre os principados e potestades na cruz é uma realidade que tem impacto direto em nossa vida espiritual. Significa que não estamos mais sujeitos ao domínio dessas forças malignas, pois Jesus as derrotou completamente. Sua vitória é nossa vitória, e sua autoridade é nossa autoridade. Essa verdade nos enche de confiança e esperança, pois sabemos que estamos do lado do vencedor. Não precisamos temer as investidas do inimigo, pois ele já foi derrotado por Cristo. Nossa segurança não está em nossa própria força ou habilidade, mas na vitória consumada de Jesus na cruz. Ao compreendermos e apropriarmos dessa verdade, somos capacitados a viver uma vida de liberdade e poder espiritual. Podemos resistir ao diabo e todas as suas artimanhas, sabendo que ele não tem mais poder sobre nós. Podemos viver em autoridade, proclamando a vitória de Cristo em todas as áreas de nossas vidas. Essa verdade também nos lembra da importância de nossa identidade em Cristo. Somos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso, co-herdeiros com Cristo da vitória sobre todo o poder espiritual maligno. Isso nos dá uma perspectiva diferente sobre as adversidades e desafios que enfrentamos, pois sabemos que temos um Salvador que é maior do que qualquer situação que possa surgir. Nossa confiança e esperança estão firmemente ancoradas na vitória de Cristo. Essa é a rocha inabalável em que nos apoiamos, a âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Podemos enfrentar qualquer adversidade com coragem e fé, sabendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Contemplando a supremacia de Jesus sobre principados e potestades, somos levados a adorá-lo e a confiar plenamente em seu poder e autoridade. Ele é o Senhor sobre tudo e todos, e nele encontramos nossa segurança, nossa paz e nossa esperança para toda a eternidade. Na jornada espiritual de todo cristão, a oração e a meditação na palavra de Deus
assumem um papel de importância indiscutível. Esses dois pilares fundamentais não apenas fortalecem nossa fé, mas também nos capacitam para enfrentar os desafios espirituais que surgem em nosso caminho. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, nos exorta a orar em todo o tempo no Espírito com toda oração e súplica, mantendo-nos vigilantes e perseverantes. Essa instrução vai além de um simples ato de comunicar nossas necessidades a Deus. Ela nos leva a uma comunhão constante com o Espírito Santo, buscando sua direção, sabedoria e força em todas as circunstâncias. A oração é o meio pelo qual nos conectamos diretamente com o coração de Deus. É onde expressamos nossos louvores, agradecimentos, pedidos e intercessões. Orar no Espírito implica em estar em sintonia com a vontade de Deus, permitindo que Ele ore através de nós, de acordo com seus propósitos divinos. Além da oração, a meditação na Palavra de Deus é essencial para nosso crescimento espiritual e para nossa preparação no combate espiritual. A Palavra de Deus é comparada a uma espada no contexto da armadura espiritual em Efésios 6, e isso não é por acaso. A Palavra é viva e eficaz, penetrando até o âmago de nossos pensamentos e intenções. Hebreus 4:12. Ao meditarmos na Palavra, somos fortalecidos em nossa fé, pois ela é a fonte de sabedoria, discernimento e revelação espiritual. Ela nos guia em meio às adversidades, nos dá respostas para nossas perguntas e nos sustenta em tempos de dificuldade. É através da Palavra que conhecemos o caráter de Deus, suas promessas e seus princípios para uma vida de retidão. A espada da Palavra não é apenas uma arma defensiva, mas também uma arma ofensiva no combate espiritual. Jesus mesmo usou a Palavra para resistir às tentações do diabo no deserto. Mateus 4:1-11. Ao conhecermos e aplicarmos a Palavra em nossas vidas, temos o poder de rejeitar as mentiras do inimigo e proclamar a verdade que liberta. Portanto, a oração e a meditação na Palavra de Deus andam de mãos dadas na vida do cristão. A oração nos conecta com o poder e a graça de Deus, enquanto a Palavra nos guia, nos instrui e nos equipa para viver uma vida que glorifica a Ele. Ambas são ferramentas essenciais em nossa jornada espiritual e na batalha contra as forças espirituais malignas. Que possamos então cultivar uma vida de oração constante, buscando a face de Deus em todo o tempo, e mergulhar profundamente na Palavra, permitindo que ela seja uma luz em nosso caminho e uma espada afiada em nossas mãos. Com isso, estaremos preparados para enfrentar os desafios espirituais com fé, coragem e firmeza em Cristo. Finalmente, como cristãos, não vivemos dominados pelo medo ou pela incerteza diante das realidades espirituais. Romanos 8:37 declara que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, assegurando-nos de que em Cristo temos autoridade e poder para viver em vitória sobre qualquer principado ou potestade que se levante contra nós. Concluímos assim nosso estudo bíblico sobre os principados e potestades, lembrando sempre que, em Cristo, somos fortalecidos e capacitados para enfrentar e superar qualquer desafio espiritual que se apresente em nosso caminho. Que possamos viver na plenitude da autoridade que nos foi concedida e na segurança do amor e da proteção divina. E agora, meus irmãos, vamos orar pedindo a Deus discernimento e capacitação em meio a essa batalha constante. Vamos orar. Pai, te peço encarecidamente diante de Sua Majestade que cada um de nós estejamos alinhados ao Teu Espírito, buscando forças em Ti, Autor da nossa fé. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia, na força de Seu poder, nos perdoe dos nossos pecados e que possamos nos se arrepender e abandonar a prática do mal. E assim, possamos perdoar uns aos outros. Assim, não daremos lugar ao tentador e maligno, pois ele já está derrotado para sempre. Revista-nos de seu poder, nos dê capacidade de identificar o que é bom e mal, e entendimento diariamente das coisas ao nosso redor. Amém.